Amém? Então não há nada mais espiritual do que falar sobre dinheiro. Por muitas vezes nós falhamos até como igreja de termos medo de falar sobre esse assunto, às vezes como casais têm medo de falar sobre a vida íntima deles. Mas é um assunto que influencia todas as outras áreas da nossa vida e também o nosso propósito. Então nos últimos anos o Senhor colocou essa palestra no nosso coração e nós temos feito isso para que o corpo de Cristo cresça, absorva conhecimento, porque nós falaremos hoje sobre dinheiro, à luz da Bíblia. E eu queria que você preparasse o seu coração, porque aquilo que eu vou te entregar é o que a Bíblia diz, feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é o melhor do que prata e tem mais valor do que ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar a ela. A sabedoria oferece vida longa e também riquezas e honra. A Bíblia nos dará o caminho de que aquilo que talvez o seu coração esteja aflito, está em conhecer e saber a vontade do seu Deus. Toda a provisão que você precisa, o Senhor já preparou para a sua casa, para a sua família, para o seu relacionamento, para os seus filhos. Você crê nessa palavra? Então levanta suas mãos e recebe. O Senhor já preparou toda a provisão pela qual vocês precisam para agora, para o tempo futuro. Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da sua vida financeira. Então aquilo que nós faremos hoje é mais precioso do que prata e ouro. Porque se eu te desse dinheiro hoje, o que você faria com ele? Nós temos a falsa sensação de que o nosso problema é a falta de dinheiro. Mas a Bíblia diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Significa que se eu colocasse $1 milhão na sua mão agora, ou de reais, você faria exatamente a mesma coisa que você tem feito agora, porque é sobre o seu coração em Jesus. Então o nosso problema não é sobre a quantia de dinheiro, se nós temos ou se nós não temos. É se nós conhecemos ao Senhor da provisão, aquele que cuida da nossa casa e da nossa família. Amém? Então aquilo que nós falaremos hoje é mais precioso do que prata e do que ouro. Vocês estão comigo? E aí esse tema veio ao nosso coração, a batalha pelo nosso coração, o cristão e o dinheiro. Por que é uma batalha pelo nosso coração? Porque a palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. A palavra diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desejará e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas Bíblias fala sobre mamon. Então a Bíblia não dá uma opção, ela não dá a opção de você servir a Deus e servir ao dinheiro. Ela te dá um caminho e uma direção. Se você servir a um, você está automaticamente desprezando o outro. E na sociedade que nós vivemos, nós somos incentivados, desde pequeno, a trabalhar e a fazer as coisas por dinheiro. Quem já ouviu aquela frase, você deve trabalhar com o que você ama? Quem já ouviu? Como é que soou essa frase no seu coração? Isso é para quem é rico? Isso é para quem pode escolher? Isso é para quem nasceu em berço de ouro? Mas o Senhor te formou, o Senhor te escolheu. Então nós temos essa percepção de que nós precisamos trabalhar por dinheiro. Então automaticamente as nossas decisões, as nossas escolhas são pautadas pelo dinheiro que nós temos ou que nos falta. E não por aquilo que o Senhor nos disse. O Senhor não tem crise com dinheiro. Você pode repetir para mim assim, Deus não tem crise com dinheiro. Eu tenho crise com dinheiro. Você pode repetir com mais fé. Deus não tem crise com dinheiro. Eu tenho crise com dinheiro. Mas continua. Se eu resolver a minha crise com dinheiro, Deus não tem problema em me dar dinheiro. Porque para muitas pessoas o dinheiro pode ser algo abençoador, mas para outras pode ser a morte. Amém? Vocês já viram pessoas com muito dinheiro se matar?
Vocês já viram muitas pessoas com dinheiro maltratar, massacrar, humilhar outras pessoas? Então, o dinheiro na mão e no coração de uma pessoa de Deus é algo que vai prover a terra, vai manifestar a vontade de Deus. Mas o dinheiro na mão da pessoa errada é uma catástrofe. Então, hoje nós falaremos sobre algumas verdades da Bíblia para aprendermos a administrar os nossos recursos. Na parte da manhã nós falamos sobre famílias, sobre como um casal precisa lidar com dinheiro, mas lembre-se, um casal é formado por dois indivíduos. Se eu não sei lidar com dinheiro, logo no meu casamento eu não conseguirei lidar com dinheiro. Então você precisa primeiro resolver a sua identidade em Deus sobre lidar com dinheiro, para que no seu casamento isso seja luz. Amém? Então nós iremos trabalhar individualmente. Não olhe para o seu esposo, para a sua esposa, mas avalie o seu coração na presença de Jesus. Olha só esse texto. Eu queria chamar o Fernando para me ajudar aqui, por favor. Gente, vocês podem ler esse texto enquanto eu oriento ele aqui, por favor? Contar até 3, vocês podem fazer essa leitura? 1, 2, 3. Amém? Então essa palavra diz que nós nos tornamos escravos daquilo que nós decidimos obedecer. E eu queria que essa dinâmica ficasse de fato gravada no coração de vocês. Porque às vezes nós não conseguimos tangibilizar aquilo. Mas a palavra está falando que o Senhor nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Só que o diabo vem justamente na liberdade que o Senhor nos deu, para falar, você é tão livre que você pode fazer o que você quiser. O diabo não vem para contrariar o que Deus te falou, mas para dar um sentido diferente daquilo que o Senhor te falou. Porque a liberdade que o Senhor te dá é para escolher por Ele ou não. E quando você escolhe, você se torna escravo do seu Senhor. E aí a palavra vem e fala que você vai se tornar escravo daquilo que você decide servir. E aí, quando nós decidimos servir ao dinheiro, nós começamos a fazer assim, ó, começa a liberdade, ó, o braço está solto, eu estou livre, mas aos pouquinhos você começa a usar da liberdade, o diabo fala, ei, usa aquele cartão de crédito, um limite que não é seu, um dinheiro que você não tem, vai lá e compra o que você não precisa, como se isso dependesse da sua vida. Pode ir prendendo, que aqui, ó, é o diabo falando assim, ó, pode usar o dinheiro que você não tem. Que aí começa como liberdade. Começa como liberdade. Não é gostoso quando você vai lá e compra com dinheiro que você não tem, mas você consegue pagar? Não é gostoso quando você vai lá e usa um dinheiro que não é seu, que o banco deixou lá disponível, você gasta e depois você não consegue honrar esse compromisso e começa a se endividar? Não é gostoso quando você vai lá e compra uma casa parcelada, sem nem ter um orçamento planejado, e aí você começa a ficar assim, ó, preso? E aí a sua adoração começa a ficar como? Ó meu braço. Na hora que eu vou adorar, a minha preocupação, a minha ansiedade, a minha escravidão não consegue mais me libertar. Então aquilo que era uma liberdade que o Senhor tinha me dado, eu começo a fazer dela o meu pior castigo. E a palavra diz que nós seremos escravos daquilo que nos aprisiona, daquilo que nós decidimos servir. Então eu começo a fazer assim, ó, cara, eu não tenho mais mobilidade, uma vida financeira em que eu não tenho governo sobre ela, ela vai me governar. Uma vida financeira em que eu não sou o governador do dinheiro, eu me torno escravo do dinheiro. Então trabalhar pelo que eu gosto e pelo que eu fui chamado pelo Senhor é bobagem, eu tenho que trabalhar naquilo que me dá dinheiro. Então eu ensino meu filho a trabalhar pelo que dá dinheiro e não pelo que o Senhor chamou ele. Quando meu filho fala, pai, eu vou ser músico, pai, eu vou ser garçom. Aí você fala, filho, Deus tem coisas maiores para você. E se Deus chamar ele para ser garçom? Qual é o propósito de Deus para a vida do filho? É aquilo que dá dinheiro ou aquilo que ele foi chamado para ser? Só que quando nós somos escravos do dinheiro, nós ficamos assim, ó como fica difícil andar endividado. Ó como o dinheiro me torna escravo. Olha como eu não consigo sair dessa situação. Olha como essa situação me aprisiona.
Então é um cartão de crédito que eu gastei sem poder, é uma fatura que chega e eu não consigo pagar, é uma necessidade que a sociedade criou, uma futilidade que a sociedade criou como necessidade, como se a minha vida dependesse daquilo. Quem aqui já ficou sem celular por 2 semanas, 1 semana? Morreu por isso? Não? Passa bem? Passa bem? Entende? Mas é uma necessidade criada para que você dependa de dinheiro e sempre busque mais dinheiro ao invés de cumprir o seu propósito. Coloca ali, por favor, o celular. Pode colocar lá, não. Era isso. E aí aquilo que era uma liberdade, guarde isso no seu coração. O diabo não vai falar o contrário daquilo que Deus te falou. Ele te chamou para que você seja livre. Só que o diabo te faz pensar que você é tão livre, que você pode fazer o que você quiser, a qualquer momento. Só que aí quando você está nessa situação, como é que eu saio? Como que eu saio disso? Se eu não consigo falar sobre dinheiro porque eu tenho vergonha, se eu me sinto constrangido porque eu errei financeiramente e não consigo pedir ajuda, quem vai me ajudar, com quem eu vou me expor, em quem eu posso confiar para me expor, e sair dessa situação não é fácil, porque agora você se tornou escravo dessa situação. Mas o Senhor, mesmo assim, continua te chamando para ser livre. Amém? E aí, você precisa disso aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor continua sendo aquele que liberta e que te dá liberdade. E mesmo com você fazendo besteiras financeiramente, não tendo controle, não estudando, não buscando sobre isso, o Senhor, na sua graça e misericórdia, tem uma nova oportunidade, uma nova chance para te libertar de toda a crise, de todo o pecado, de todo o erro financeiro que você tenha cometido. Mas para isso você vai precisar se humilhar. Para isso você vai precisar se humilhar debaixo da potente e gloriosa mão de Deus. E mais do que isso, eu preciso de ajuda, Fernando, me ajuda a quebrar isso aqui. Porque sozinho eu não consigo. Eu vou precisar que alguém me ajude, porque o Senhor confiou nele também, para que nós juntos fizéssemos isso. Como família, como corpo de Cristo, como irmãos, para que verdadeiramente possamos ser livres e servir ao Senhor, e que o dinheiro não seja mais aquele que controla a minha vida, para que de fato eu consiga ter forças de agora também quebrar aquelas correntes que me acorrentavam, para que agora eu também consiga ter força de ser resgatado e de fato viver na liberdade daquilo que o Senhor me chamou. Mas para isso você vai precisar se humilhar. Para isso você vai precisar se humilhar. Eu queria que você que está disposto a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, pedir ajuda para viver uma nova história em relação às suas finanças, levantasse as suas mãos e falasse: Jesus, eu me humilho debaixo da sua poderosa mão, quebranta-me, move meu coração, para que eu possa entrar nesse lugar debaixo da tua poderosa mão, Jesus, porque ali eu sei que mesmo sendo humilhado, o Senhor vai cuidar de mim. Senhor, renova a minha mente, renova a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Então o dinheiro faz isso. E olha algumas consequências. Olha como isso se torna uma prisão. Nós estamos vivendo um tempo com o maior nível de endividamento do nosso país, mais de 70 milhões de pessoas endividadas, sendo um dos principais motivos cartão de crédito, cheque especial, financiamento de coisas que eu não poderia pagar, mas se dá para financiar, vamos entrar de cabeça. Olha como isso influencia na sua saúde mental, no seu relacionamento, na sua comunhão com Deus, pessoas mais depressivas, pessoas mais ansiosas, pessoas que não dormem bem. E a palavra de Deus vem e faz mais um alerta: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo, se torna escravo de quem empresta. Você se torna escravo daquele que você toma emprestado. Olha essa outra estatística: cerca de 57% dos divórcios são motivados por problemas financeiros. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quando nós decidimos
lidar com a nossa vida financeira de maneira intuitiva, sem conhecer, sem aprender, sem ouvir a voz de Deus, nós corremos um grande risco de ferir princípios que o Senhor nos deixou. E esses princípios nos tornam escravos do dinheiro. Então, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao dinheiro. E tudo começa nesse princípio. Tudo começa a partir desse princípio. Por quê? Quem aqui, o pai e a mãe, pegou na mão, quando era criança, e falou, deixa eu te ensinar a origem do dinheiro. Filho, vem cá, deixa eu te ensinar como se faz dinheiro, como se investe dinheiro, como se gasta dinheiro com sabedoria, como se aproveita e desfruta daquilo que o Senhor nos deu. Quem teve essa oportunidade? Pastor, dá uma olhadinha. Ninguém. Amém? 1, 2. Mas a grande maioria não, e está tudo bem. Mas o que acontece? A criança, a minha filha me vê na farmácia, ela vai em algum lugar, ela já chega na mulher do caixa e fala assim, a mulher, vai pagar como? A minha filha, 3 anos, fala, cartão. Aí a mulher, débito ou crédito? Ela, crédito. Criança de 3 anos, ela não tem noção do que é, mas ela já repete. O que acontece? Se ela não tiver instrução, quando ela começar a pegar dinheiro, ela vai lidar de forma intuitiva com o dinheiro. Então, se ela sabe que isso faz isso, 1 mais 1 é igual a 2, ela vai pegar o dinheiro, vai lá e vai comprar. Então, se ninguém ensinar a instruir essa criança, ela vai lidar de forma intuitiva. E a grande maioria de nós aprendeu a lidar com o dinheiro de forma intuitiva, pelo que nós vimos, ouvimos e vivemos de experiência com os nossos pais, ou os nossos responsáveis. Então, meu pai tinha um conceito de vida que ele só consegue conquistar as coisas se ele tiver um boleto para pagar. Mas alguém ouviu isso daqui alguma vez na vida? Então, ele falava assim, Vinícius, eu não consigo investir, mas se eu tiver um consórcio, se eu tiver um financiamento, aí eu pago com valor, aí o meu nome não vai ficar sujo, então eu vou lá e honro esse compromisso. É a forma que ele aprendeu, mas é a melhor forma, é a forma mais correta, é a forma mais sábia de lidar com o dinheiro? Falando de forma, em relação à educação financeira, a resposta é não. Ele não precisa fazer uma dívida para construir patrimônio, ele pode simplesmente construir patrimônio mudando a mentalidade, a forma de pensar. Mas isso é um padrão de pensamento que ele traz. Então, para que nós possamos romper financeiramente, viver uma nova estação, nós precisamos ser renovados na nossa mente. E nós seremos muito confrontados a partir disso, dessa palestra, para que você seja confrontado na sua mente, e que o seu entendimento seja renovado a partir da palavra de Deus, para que você viva a plenitude daquilo que o Senhor te chamou para viver. Amém? Então, vamos ler esse versículo? Por favor. 1, 2, 3, todo mundo junto? 1, 2, 3. Feche seus olhos. Jesus, nós entregamos a Ti esse momento, essa palestra, Pai, todo esse momento em que o Senhor já está caminhando no nosso meio, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos dá espírito de sabedoria e revelação da Tua palavra, Senhor. Transforma o nosso entendimento conforme a Tua palavra, Jesus, porque nós ansiamos em experimentar qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Mas começa pela nossa casa, pelo nosso individual, pelo nosso interior. Confronta nossos pensamentos, nossas crenças, confronta pensamentos que não estão de acordo com a palavra, renova a nossa mente para que nós possamos sair daqui, Pai, transformados no nosso entendimento, para que o Senhor derrame sobre nós aquilo que o Senhor tem como propósito, e nós sejamos servos fiéis naquilo que o Senhor nos confiará, em nome de Jesus, amém. E a primeira renovação de mente, que nós precisamos passar para entender sobre dinheiro, é essa daqui, ó. Tudo o que o diabo quer, é que você pense que o dinheiro é seu. Tudo que o diabo quer é que você pense que o dinheiro é... Fala assim, o dinheiro é meu. 1, 2, 3. Tudo que o diabo quer é que você pense que o dinheiro é... que ele é seu. Porque se o dinheiro é meu, eu faço o que eu... não presto contas para... ninguém tem a ver com a minha... Não é bom viver assim? Depois que casa, você esquece isso, mas solteiro você tem essas teorias, né? Eu trabalho, quem acorda cedo para trabalhar? Quem trabalha muito? Quem sai de casa? Ei, é seu então, ué. Não é não?
Lembra da liberdade que Satanás veio falar para a gente? Ela começa aqui. Porque a partir do momento que eu penso que o dinheiro é meu, eu começo a esquecer de quem me proveu o trabalho. Que antes de ter qualquer dinheiro, eu precisava de um trabalho, de um talento, de qualquer coisa que me fizesse ter esse dinheiro hoje. Logo, se eu esqueço aquele que me provê, aquele que me faz ter o que eu tenho, eu não tenho que dar satisfação. Eu não tenho que prestar contas. Eu não tenho que perguntar ao meu Senhor: Deus, me orienta como o Senhor quer que eu use o dinheiro que o Senhor está me dando e confiando. Se eu tenho dinheiro como meu, eu não peço orientação do próprio Deus. Mas eu uso Deus como aquele que apaga o meu incêndio quando eu faço besteira financeira. Deus não é aquele que me orienta como usar, mas é aquele que apaga o meu incêndio quando eu estou desesperado. Eu já passei por isso. Alguém mais já passou por isso? Na hora de gastar, o dinheiro é meu, vou lá, parcelo, faço, compro a parcela pequenininha, compro a parcela grande, financiamento, me enrolo cheio de dívidas, aí depois eu falo: Deus, mas eu não consigo tirar o seu dízimo. Isso só acontece na minha igreja, aqui não acontece não. Amém, pastor? Aí nós começamos a negociar com Deus, como se aquilo que Ele tivesse feito fosse imperfeito, como se aquilo que Ele tivesse feito não fosse suficiente. E uma coisa que eu quero te afirmar, é que o sacrifício de Cristo foi perfeito naquela cruz. Não nos falta nada, inclusive a provisão financeira, que Ele já preparou para quando você estiver pronto. Porque a herança só pode ser acessada por homens. Crianças não podem acessar a herança, porque elas podem se matar com uma herança. Dá um Porsche numa criança de 14 anos de idade aprendendo a dirigir, que só é automático e acelera. Qual a chance dessa criança acabar com a vida dela? Dá muito dinheiro na mão de quem não tem consciência, não sabe lidar, administrar, gastar, investir, multiplicar, para ver o que acontece. Então tudo que o diabo quer é que você pense que o dinheiro é seu. E se o dinheiro é meu, eu tenho uma perspectiva de direito. É meu direito porque eu acordo, trabalho e vou atrás. Então eu faço o que eu quiser. Só que qual é a perspectiva do reino em relação a dinheiro? O dinheiro não é meu. O Senhor me confia esse recurso. Eu sou um mordomo e o mordomo tem uma função: administrar as coisas do seu Senhor. Então, quando nós falamos sobre essa mentalidade do dinheiro, eu acho que saiu da tela aí a apresentação. Quando nós pensamos sobre essa perspectiva, eu sou responsável por aquilo que o Senhor tem me confiado, e não mais dono. Então, se eu sou responsável, eu sou mordomo, eu preciso entender o que é um mordomo. Como se move um mordomo, quais são as responsabilidades de um mordomo. E aí nós temos algumas parábolas, como a parábola dos talentos, outras parábolas que o Senhor usa como mordomia, o exemplo de como servir a Deus com excelência. Mas na parábola dos talentos, principalmente, o Senhor chama os mordomos e os entrega os talentos, que são recursos financeiros naquela época, equivalente à sua capacidade de administração. Ei, o Senhor não é irresponsável, Ele não vai te dar o que vai te matar. Te dar mais dinheiro sem saber administrar pode acabar com a sua vida. Então Ele chama esses homens e dá talentos de acordo com a capacidade de administração. Qual é o nosso papel como mordomo? Estar aqui, aprendendo sobre como ser um melhor mordomo, como aprender a administrar melhor o recurso que o Senhor tem me confiado. E aí, se você tem algum tipo de recurso, é porque o Senhor confia que você sabe administrar. Se você já tem, é porque o Senhor já confia que você sabe. Então vira essa chave de: cara, eu não mereço, eu não posso. Se o Senhor está te dando pouco, multiplique e confie no pouco, porque no muito Ele te colocará quando você for fiel com o que você tem hoje, e não com o que te falta. Ah, Deus, quando eu tiver, aí eu faço. Eu vou ajudar aquela pessoa que quando eu passo na rua me pede, eu não dou. Jesus, quando eu tiver, de fato eu vou abençoar a casa de Deus, eu vou investir na obra, em missões, eu vou investir na vida de famílias, quando eu tiver, Deus. Porque o salário que eu tenho agora, você sabe, Deus, não dá, né? Sim ou não? Vocês negociam assim também?
Já aconteceu? Não, já aconteceu um dia, quem sabe? Não, me ajuda aí, gente. Levanta a mão, vai. Já aconteceu alguma vez com vocês isso também? Amém? Então aqui tem algumas características. Nós não ficaremos muito tempo nelas, mas aqui tem características de um bom mordomo. E nós aprenderemos na palavra de Deus hoje com alguns mordomos e homens que passaram sobre essa terra com base na palavra de Deus e que nos ensinaram princípios de uma boa administração financeira segundo o reino dos céus. O Senhor tem uma economia nos céus em que Ele tem um modelo de administração, e nós vemos isso na vida de alguns homens da Bíblia. E nós aprenderemos algumas coisas, e se eu fosse você, eu tirava uma foto disso, depois eu leria essas parábolas que falam sobre mordomia. Ali em Lucas 17, ele fala assim, um senhor vai trabalhar na sua seara, quando volta, o mordomo vai, serve a mesa e fica esperando um agradecimento. E ele fala, você quer que eu te agradeça pelo que você é pago para fazer? Olha a mentalidade do mordomo. Eu faço e espero que o Senhor me pague e me agradeça pelo que eu sou pago para fazer. E aí a Bíblia vem e fala assim, cara, não há nada mais inútil do que ser apenas útil. Isso é forte. Mas é a mentalidade do reino. Se te pedirem para andar um côvado, ande 2, entregue mais do que te pedem no seu trabalho, entregue mais do que você se propõe a fazer, surpreenda as pessoas, entregue além do que é a expectativa de qualquer pessoa, porque essa é a responsabilidade, a identidade natural de um mordomo do reino. E naturalmente a sua vida financeira começa a fluir dos princípios que você vive agora como mordomo do reino. Então os jovens que estão aqui, quando vocês começarem a ingressar no mercado de trabalho, não olhem para quem está do lado entregando 100% e fala, cara, esse cara é meu exemplo. Olhem para quem entrega além, e se não tiver ninguém, seja você aquele que vai entregar além do que te pedem, porque isso é um mordomo do reino. É aquele que entende que entregar mais do que lhe pedem é princípio de um estilo de vida de quem é cristão. Gestão com excelência, prestação de contas. Lembra? O Senhor vai fazer uma viagem. O meu Senhor foi fazer uma viagem. O Senhor de vocês? Sim ou não? Vocês estão comigo, gente? Estão acordados? Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Estou achando que vocês estão dormindo, não é possível. O meu Senhor foi viajar. E o Senhor de vocês? Foi viajar também? Sim ou não? Ele vai voltar? Vocês anseiam pela volta dele? Amém? Tem glória a Deus aí que Ele vai voltar? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas a Jesus, então. Ele vai voltar. E aí Ele vai perguntar, o que você fez com os talentos que eu te dei? Um bom mordomo, ele vai prestar contas. Amém? Tamanha a nossa responsabilidade e a importância de falarmos disso na palavra, na igreja, de aprendermos sobre isso na palavra de Deus, porque se o mundo nos ensina, Ele nos ensina a ganhar coisas desse mundo, e a palavra nos ensina a sermos ricos com as coisas do reino, e não com as coisas desse mundo, e aqui só será uma consequência. Está tudo bem você ter uma excelente casa, uma mansão de 3 andares, piscina, sauna, tudo, está tudo bem. Desde que isso não tenha seu coração. Desde que você olhe para isso e fala, cara, eu sou só um servo fiel morando na casa do meu Senhor. Eu sou só um servo fiel andando num carrão que é do meu Senhor. Eu só sou um servo fiel pagando para minha filha uma escola cara para que ela cresça e se desenvolva, mas tudo isso é do meu Senhor. Amém? Pode se assentar. Mas pode dar glória. É um assunto espiritual, amém? Tá aqui. Vocês estão comigo que é um assunto espiritual? Então, o nosso princípio de vida e de gestão financeira é na perspectiva de mordomia. Tudo que eu tenho é do meu Senhor. Eu posso ter as melhores coisas nessa terra. Isso vai depender muito do quê? Do trabalho. Cara, eu entrei no banco como jovem aprendiz. Cresci, cheguei num lugar que eu nunca imaginei, chegou ao meu pensamento, uma área que trabalhava com clientes globais, tinha que falar inglês, eu nem inglês falo, e Deus me colocou num lugar que eu não tenho como explicar como eu cheguei lá, mas qual é o princípio? Cara, entrega mais do que te pede,
Faça além do que você é pedido, entregue tudo que o Senhor te deu e é Ele que vai fazer. Se Ele cuida dos lírios dos campos, eles nunca se vestiram tão bem. Se Ele proveu o alimento ao pássaro, Ele não cuidará dos seus filhos. Deus não é um Deus irresponsável. Deus não é um pai irresponsável. E às vezes nós temos a referência de dinheiro e paternidade ao nosso pai terreno, que sim foi irresponsável. Que sim pode ter sido uma pessoa que falhou na sua paternidade, mas isso não reflete o caráter e a paternidade de Deus. Por que nós precisamos entender o DNA dos céus, o modelo de gestão dos céus? E é isso que eu ensino para as pessoas que chegam perto de mim. Todo mundo tem um DNA. Lembra que nós aprendemos a lidar com o dinheiro de forma intuitiva? Faz parte do seu DNA lidar com o dinheiro da forma que você faz hoje. É natural você tomar uma decisão, mesmo contrariando a razão, mas pela emoção você toma. Você fala, quem falou que já ia começar uma dieta segunda-feira não começou? Quem falou que ia investir e não investiu? Quem falou que ia parar de gastar e não parou? Quem falou que ia parar de usar o cartão e não parou? Amém? Nós sabemos a razão e a lógica, mas a emoção está onde? E a nossa reação financeira sempre vai partir de uma emoção. A Bíblia fala que assim, próspera será a nossa vida, assim como próspera é a nossa alma. A sua alma está aflita, angustiada, suas decisões financeiras serão angustiadas e cheias de aflição. A Bíblia fala que assim como você pensa se eu penso que eu sou endividado, se eu penso que eu não prospero, se eu penso que eu nasci para ser pobre e morrer pobre, você vai nascer e vai morrer pobre. Porque as suas emoções e as suas crenças acreditam fielmente nisso. E você vai viver o que você pensa. A Bíblia diz que assim como você pensa, é. Então nós aprenderemos aqui o DNA do reino. O DNA significa destino, natureza e atitude. Destino, natureza e atitude. É isso que nós falaremos aqui. Mas por que é importante nós entendermos o DNA do reino? Porque se eu não entendo o DNA do reino, que é a natureza, em primeira perspectiva, as nossas emoções, a nossa forma de pensar sobre o dinheiro, eu vou ter dois modelos de pensamento, do reino e o da terra. O da terra foca nas coisas e o do reino foca nas coisas em manifestação Vocês estão comigo? Gente, eu preciso de vocês. É um assunto espiritual e é muito bom falar de dinheiro, não é? Não, ô pastor. O pessoal não gosta de dinheiro, não quer prosperar, não quer crescer, não quer ver a igreja avançando, o reino avançando, projetos sociais crescendo através da vida deles, transbordando recurso. É bom demais falar de dinheiro, amém? Com a orientação da palavra e o conselho de Deus, melhor ainda, amém? É isso. Então assim, o reino tem um modelo de ensino, um DNA do reino, e Mamon tem o DNA dele de ensino. E aí depende de qual pirâmide você vai, de qual modelo de pensamento e mentalidade você vai aprender e viver a sua vida. Mamon começa assim, a pirâmide de Mamon. O modelo de gestão financeira de Mamon. Ele começa com merecimento. É quando você olha e fala assim, eu mereço comprar um iPhone 14, mesmo não tendo dinheiro para comprar um iPhone 14. Eu mereço, quando fizer 18 anos, comprar um carro, financiar em 5 anos, porque agora eu fiz 18, meu pai não me emprestava o dele, mas agora eu terei o meu carro e a minha habilitação. E às vezes até sem habilitação faz umas doideiras, né? Eu mereço ter uma casa própria, na verdade, quem casa quer casa, e se eu não tenho casa, eu não tenho dignidade, o que as pessoas vão falar de mim? Eu tenho que financiar minha casa, mesmo não tendo nem o dinheiro da entrada. Eu mereço. E aí Mamon começa a te falar coisas que você merece. Olha o desenho da Bíblia, o que a serpente falou para Eva lá no princípio? Você pode, você merece ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Busque aquilo que você ainda não tem, ou faça alguma coisa para Deus te amar mais, para você ser mais merecedor. Ele inverte a lógica. E aí o que acontece com a vida financeira de uma pessoa que inverte a lógica? Se eu mereço antes de poder, eu me endivido, e aí eu trabalho não pelo propósito, mas sim para pagar a conta do negócio que eu me mereci antes do tempo certo. Entenderam?
Se eu acho que eu mereço, vocês estão comigo? Amém? Quem está entendendo? Diga amém. Se eu acho que eu mereço, eu gasto antes de ter. Se Deus me chama para um propósito, para trabalhar com o que eu amo, por mais que isso não dê dinheiro no primeiro momento, eu ganhe pouco, eu começo a ficar desesperado. Então eu trabalho não porque eu tenho um propósito, mas eu trabalho porque eu tenho uma conta para pagar. Eu trabalho não porque o Senhor me chamou para fazer o que eu faço, mas é porque a função que me dá dinheiro para suprir as contas de um negócio que eu parcelei há 10 meses atrás. Quando o merecimento vem antes, eu começo a me endividar como alguém que tem o que não tem para trabalhar para pagar essa conta. Onde que está o propósito de Deus? Lembra da prisão? Da escravidão? Estar amarrado, preso? Aí você fala assim, trabalha com o que você ama, você tem um dom, Deus te deu um dom, cara, meu dom não dá dinheiro. Eu tenho boleto para pagar, eu tenho conta para pagar. A pergunta é, por que você tem essa conta, esse boleto? Porque você merece. Assim como você merece o presente, você merece o boleto. E assim como você merece o boleto, você não merece viver o propósito de Deus, porque você corrompeu o propósito de Deus, te dando coisas que você não podia no tempo errado. A bênção é uma bênção no tempo certo. Aquilo que você considera bênção no tempo errado pode ser uma maldição. O povo no deserto pediu alimento, Deus deu alimento, eles queriam guardar o alimento, se tornou maldição, estragava de um dia para o outro. A bênção só é uma bênção se estiver no tempo de Deus na sua vida, senão você vai acelerar coisas que Ele pediu para você ter calma, entrar no quarto secreto e ouvir a voz dEle. E o dinheiro é só uma consequência. O dinheiro sempre será um meio pelo qual o Senhor vai derramar na sua vida para que você manifeste o reino, não é o fim. Mas uma pessoa que se dá por merecimento o dinheiro como um fim, ela vai antecipar coisas que não tá pronta ainda. Seja roupa, seja besteira, seja uma parcela de R$200 que você faz. Só que aí você junta 200 por semana, no final do mês você tem 800 de parcela. No próximo mês, na próxima fatura. E aí, qual é a analogia de Satanás? O que ele traz? Ele começa a falar assim, o desejo de ter um celular, o desejo de ter uma casa é padrão, todo mundo tem, só você não. Aí você começa a olhar nessa perspectiva do, cara, só eu não faço parte de famílias que têm casa, eu sou coitado de mim. E aí o diabo começa a te oferecer coisas que eram desejos, que sim, cara, é incrível ter um iPhone 15, 14, né, tá no 14? É incrível ter um iPhone 14 Pro, amém? Todo mundo tem? Não, eu também não. Mas deve ser uma bênção, ele é top. E tá tudo bem. Mas se ele for no tempo certo. Teve um menino na nossa igreja que começou a trabalhar, primeiro mês de empresa, comprou um iPhone de R$3.000, um iPhone acho que menorzinho, né? Comprou. 3 meses, parcelou em 12, 3 meses depois foi roubado e foi mandado embora porque não passou na experiência. Foi bênção ou foi maldição? A bênção no tempo errado, acelerar os tempos. Então assim, aprender a administrar o que se tem é o princípio básico da mordomia, porque o Senhor te deu o suficiente para a sua capacidade hoje. Ah, Vinícius, isso não é suficiente, tudo bem, Ele te deu talento, então como é que você consegue multiplicar o talento que Ele te deu? Para fazer mais dinheiro. Se a conta não fecha hoje, o Senhor te deu um talento, multiplica esse talento e faça mais dinheiro. O dinheiro é feito a partir de um serviço, de um produto que você entrega. Se eu entrego para 2 pessoas um serviço, eu ganho por equivalente a 2. Mas se, por exemplo, eu vou para a internet e entrego um serviço para 1.000 pessoas, eu ganho equivalente a 1.000. Entende? A matemática é mais simples do que a gente pensa. Só que aí Satanás vem e fala, cara, você sabe esse desejo que você tem? Quem aqui tem desejo de comprar coisa que ainda não tem? Não, levanta a mão, pelo amor de Deus, eu vou fechar os olhos, vou abrir, eu quero ver só as mãos levantadas. Quem tem desejo? Amém. Amém. Isso é lícito. Ei, isso é íntegro, é válido, é bom. Ei, tenha seu coração descansando, não está errado você desejar. Não está errado você querer coisas melhores para você, para a sua casa, para a sua família. Está tudo bem, Deus abençoa. Você é filho de Deus. Tem pais que abençoam os filhos que pedem pão e o pai não dá pedra. Imagina Deus quando um filho pede alguma coisa. Cara, Deus já te abençoou. Aquela canção que tocou aqui, as bênçãos virão atrás de você. Ele já te abençoou. E aí nós pegamos essa perspectiva e falamos, eu estou antecipando o que eu não posso. Aí eu pego o meu desejo, onde que acontece o erro? Ter desejo é errado? Não, amém?
Vocês podem todo mundo me responder? Para você acreditar nisso, que às vezes você acha que seu desejo é errado. Ter desejo de coisas boas, melhores, é errado? O problema é quando você torna o desejo uma necessidade. Aí você começa a olhar para o desejo e falar, cara, se eu não tiver isso, minha vida acabou. Se eu não tiver o celular, se eu não tiver a casa, se eu não tiver a saída no final de semana, se eu não tiver coisas extraordinárias que meus vizinhos, amigos, pessoas do trabalho têm, a minha vida é fracassada. E aí você começa a medir fracasso e sucesso pelas coisas que você tem. É tudo que Mamon queira que você faça. Se eu tenho, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou nada. Então ter desejo não é errado. Só é um problema quando você torna o desejo uma necessidade, num tempo que você não pode comprar aquilo que de fato você deseja. E aí você se compromete com algo que você não pode, e depois vai ter que correr atrás para pagar uma conta. E a sua vida se torna escravo de correr atrás de dinheiro para pagar conta. E anota isso, o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Se você colocar o dinheiro para trabalhar por você, investir em renda passiva, título público, fundos imobiliários, ações, ele vai trabalhar por você 7 por 24 e vai te devolver o lucro disso. Mas se você colocar o dinheiro como seu senhor, você vai trabalhar para ele 7 por 24, dormir sem paz, angustiado e ansioso o resto da sua vida. O IBGE fala que dos aposentados que nós temos no país, apenas 1% é independente financeiramente. Um outro percentual depende de parente, um outro depende de caridade, e o outro depende de familiares, amigos, familiares e ajuda aleatória. É muito forte isso, é a administração, somente 1% é independente financeiramente, livre, só que isso é construído como? Numa boa gestão a partir de agora, para que lá na frente eu não olhe e fale, cara, não construí, agora eu dependo do INSS. Depender do INSS, anota assim, ó, INSS. Isso nunca será suficiente. Amém? Guarda esse código, essa chave poderosa. Isso nunca será suficiente. Você trabalha a vida inteira ganhando 6, vai para o INSS e começa a ganhar 3, 4, reduz seu padrão de vida, mas a quantidade de remédio, vontade de viajar aumenta. Cadê o dinheiro? É INSS? Vai sofrer. Amém? E aí tem uma escala nessa pirâmide. Mamon fala o seguinte, cara, você merece. E aí quem não vai no merecimento, vai no conhecimento. Quantas pessoas vocês viram na pandemia que entrou em crise porque perdeu o emprego? Pessoas que olhavam para a sua profissão como a sua identidade. Eu sou engenheiro, eu sou padeiro, eu sou motorista, eu sou. Perdeu o que ele era, ele se tornou quem? Cara, depressivo. Angustiado, com medo do amanhã, com medo de quem provê na sua casa, porque era a força do seu trabalho, e não Deus que te provia. A sua capacitação se tornou o seu Deus. E aí Mamon te traz para essa realidade, ei, você pode. E aí quando você fala, não, mas eu não gasto, Vinícius, eu não gasto, então eu vou ficar só no conhecimento, eu posso. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu sou advogado, eu sou desembargador, eu sou. O nome vem antes da identidade, a identidade se tornou uma função. Isso é muito perigoso. Mas Mamon quer que você viva essa história. Mamon quer que você viva essa história, sabe por quê? Porque isso vai corromper a real identidade que o Senhor te chamou para viver. Porque uma pessoa preocupada com contas dificilmente vai pensar em exercer de fato o seu propósito, porque ela tem conta para pagar daqui 2 dias. A preocupação, a ansiedade, o boleto, a conta, não deixa ela em paz. E aí ela vai buscar mais cursos, ao invés de transbordar o que ela já tem, ela tem que fazer mais uma especialização, mais uma faculdade, mais um treinamento, ao invés de começar a transbordar aquilo que o Senhor já deu e já confiou a ela como talento. Ela está sempre em busca de aprender algo novo, mas nunca exerce de fato o que o Senhor chamou. Então, qual é a estratégia de Satanás? Pega a liberdade que o Senhor te deu, use tão bem ela que você se torne escravo do seu próprio dinheiro. E aí você se dá coisas antes de poder, você merece antes do tempo, e aí você se torna escravo do seu merecimento. E onde fica a identidade? Se nós cremos que de fato Deus não falhou no seu plano, Ele tem um plano para cada um de vocês, em que não haverá falta, em que o Senhor vai prover a sua casa, não faltará o pão sobre a sua mesa, por mais que esse pão venha de um irmão, que vai lá na sua casa, bater na sua porta e falar assim, ei, o Senhor mandou te entregar o pão, porque hoje Ele sabia que você não tinha. Mas isso é depender de Jesus, não é passar vergonha.
Isso é depender da soberania de Deus. Porque dias bons e dias maus, todos nós iremos passar. E está tudo bem. Mas em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado os nossos recursos. Porque aí vem a pirâmide, a mentalidade do reino. Anota isso daqui, gente, ó. Essa mentalidade, essa pirâmide de Mamon, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Conquiste, você é o que você tem. Se você não tem, você não é nada. A sua identidade não existe. Deus esqueceu de você. E aí todas aquelas setas inflamadas que Satanás prepara, ele lança nesse momento. Então assim, ó, a sabedoria desse mundo te ensina talvez até a ficar rico, mas não te ensina a ter um propósito e viver em prol de doar o seu talento para o outro. Então, a sabedoria desse mundo é terrena, animal e diabólica. Mas como eu disse para vocês, existe um DNA dos céus. Existe uma natureza do Senhor em que primeiro Ele te fala quem você é. Cara, Ele te formou a imagem conforme a sua própria semelhança. Ele te formou assim, você carrega a essência do Cristo de Deus na sua vida. E isso vale mais do que qualquer dinheiro, ouro ou prata. O Senhor te formou. Essa é a sua essência. E aí quando eu entro num quarto secreto, depois dessa palestra, e falo, Deus, eu estou vivendo pelo dinheiro, eu sou escravo do dinheiro, eu me humilho na presença do Senhor, eu falo, Deus, qual é a minha real identidade? Como o Senhor me vê, me formou, para que eu consiga reagir no mundo a partir da minha identidade, não do dinheiro que eu tenho que correr atrás. E aí eu começo a buscar em Deus quem eu sou. Olha para a pessoa do lado e fala para ela quem você é. Quem Deus diz que você é. Fala para ela aí umas 3 coisas que Deus diz que você é. Quem Deus diz que você é. Você sabe quem Deus diz que você é? Quem Deus diz que você é? Você pode travar ao falar sobre isso, porque talvez você não saiba quem Deus diz que você é. Porque a sua história foi traumática, a sua infância foi destruída, seus pais se separaram, você viveu um caos na sua casa, e essa formou uma identidade para esse tempo. Mas se você foi adotado por filho de Deus e entregou a sua vida para Jesus, você faz parte de uma nova filiação do reino, e agora você é o que Deus diz que você é. Você não é mais a rejeição que um dia seu pai te deu, você não é mais o abandono que os seus pais, seus amigos, aquele núcleo que você colocou a sua esperança tinha te dado. Você é o que Deus diz que você é. E nós precisamos buscar na palavra de Deus o que Deus diz que eu sou. Porque se eu creio que Ele é um Deus da provisão, e eu creio que eu carrego a sua identidade, a sua imagem, e caminho no seu propósito, não faltará provisão para a jornada que Ele nos deu. Deus não é um pai irresponsável. Eu posso falar com a minha filha. Eu posso falar promessas e não cumprir para minha filha. Eu posso falar e até voltar atrás em conceitos que eu falo para minha filha. Eu posso falar que vou fazer e não faço, mas Deus não é esse tipo de pai. Ele é um pai que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas, e Ele já escreveu, já disse quem você é nele. Nós precisamos crer e acreditar nessa palavra, porque aqui está a sua identidade, e não nas circunstâncias, nas situações da vida, porque para muita gente ela pode ter sido dolorosa, para alguns mais, para outros menos. Alguns foram abusados, outros foram amados, alguns foram esquecidos, outros tinham os pai e a mãe perto, alguns tinham o pai e a mãe perto, mas eram ausentes mesmo estando em casa, órfãos de pais vivos que estão em casa, mas não olham no olho dos seus filhos e falam quem de fato eles são. Pai, todas as noites, senta com a sua filha e fala, você é amado, você é filho de Deus, você é a imagem de Cristo. Profetiza sobre o seu filho e sobre a sua filha, para que ele cresça com a identidade do reino, e não com o que o mundo tenta pregar que ele diz que ele é. Porque se ele não souber quem ele é, quando ele chegar na faculdade, na escola, e vão começar a falar que ele não é o que Deus falou que ele é, e ele vai ficar confuso. Quem de fato eu sou? E aí quem estiver mais próximo, com o melhor argumento, vai ganhar o coração do seu filho. Então é seu papel, pai e mãe, forjar a identidade de um filho forte, corajoso, valente, que ama Jesus, cheio de fé. E deixa ele tomar as decisões dele no futuro, mas faça a sua parte, porque isso vai influenciar na vida financeira dele. Quem aqui já tem clareza ou já entende que a sua criação, as suas crenças, as suas experiências influenciam na sua vida financeira hoje? Entende? Todos nós. Todos nós.
Por isso nós temos que olhar para a palavra, olhar para o Senhor e falar, cara, eu quero essa identidade, essa filiação, essa verdade. Isso não significa que, nossa, agora minha vida daqui em diante vai ser aquela unção da prosperidade abundante, aquela teologia da prosperidade. Não, você vai passar por problemas, está tudo bem. Só que o Senhor continua sendo a sua provisão, o seu descanso e a sua fidelidade, em todo o tempo. Então o Senhor vai e fala assim, ó, cara, eu te formei, você é. E aí ele vem e fala assim, ó, agora você vai e faz o que eu te chamei. E Gideão, Deus, eu sou o menor da minha tribo, da minha família, logo eu falo, cara, eu já confiei em você. O que eu preciso já está em você, por mais que você ainda não veja. O que falta para Gideão? A ação de se posicionar naquilo que Deus já o chamou. E aí quando ele se posiciona, Deus fala, agora eu vou fazer uma matemática que a terra não entende. Onde 300 vencem 10.000. O mundo não entende a matemática do reino. O mundo não consegue compreender a matemática dos céus. Aquele que está precisando de ajuda e de um pão em casa, porque de fato está faltando, mas ele tem uma família, ele pertence a uma família espiritual que vai cuidar dessa fase dele. Deus te dá uma família para que você não tenha necessidade nos seus dias maus, para que quando você estiver em fartura, você transborde também na vida de outros. E aí o Senhor chama e fala, ei, vai na sua identidade, faça o que eu te chamei. E aí se você já entendeu qual é a sua identidade, invista na capacitação daquilo que o Senhor te chamou, e não naquilo que dá dinheiro. Porque aí também é uma irresponsabilidade nossa como mordomos, falar assim, Deus me deu o talento de, por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de palestrar mais vezes, desde que eu saí do banco. Então, cara, eu estou fazendo curso de oratória, estou me dedicando, estou buscando linguagem não corporal, linguagem corporal, oratória, como eu posso melhorar para fazer melhor aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Porque aí é a minha responsabilidade com aquilo que o Senhor me chamou. E aí sim eu capacito. E aí sim, depois que eu me capacitei, estou vivendo a minha identidade, naturalmente o transbordo começa a acontecer. E aí sim eu vou lá e eu mereço. Aí o merecimento e a bênção vem no tempo e no lugar certo. O merecimento, quando vem, ele encaixa na sua vida como a bênção de Deus de fato. E a riqueza e a bênção de Deus acrescenta e não traz dores. Amém? Tem glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Essa é a mentalidade do reino. Tira uma foto, coloca como papel de parede do seu celular. Cara, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que me mover a partir da minha identidade. Aí sim, quando o recurso vier, eu vou administrar e vou comprar um celular melhor, vou presentear minha esposa, vou fazer uma viagem incrível. Tá tudo bem, desde que seja no tempo certo. E aí você vai ter isso aqui, ó. Olha uma mentalidade do reino, que não tem a ver. E aí eu vou te mostrar um homem, que ele não foi rico financeiramente. Ele não foi multimilionário. E não precisa ser multimilionário para falar que você é de Deus, amém? Deus não vai enriquecer todo mundo. Mas Deus espera que todos nós tenhamos o coração de quando olhar para o nosso irmão, estar disposto a compartilhar tudo que Ele nos deu. Porque a multiplicação é o princípio do reino. E olha a história desse homem. Olha o que é um homem forjado na identidade do reino. Finalmente perguntaram a João Batista, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que você diz acerca de si próprio? Quando alguém te pergunta sobre você, o que você diz acerca de si próprio? Isso é sobre dinheiro. Entende? Você consegue ver sobre dinheiro isso aqui? Flui daquilo que nós nos movemos, e se eu me movo sem identidade, eu só me movo por dinheiro, mas se eu me movo por propósito, eu vivo isso daqui, ó. Quem você é, João? Para que a gente diga para quem nos enviou. E ele fala, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama. Ele sabia quem ele era.
E ele sabia que o papel dele nessa terra era ser a voz que proclamava a chegada do Messias. E isso para ele saciava a sua alma, a sua satisfação. Ele não estava nem aí para a opinião dos outros. Se eu tenho casa, se eu não tenho casa. Eu moro no deserto como gafanhoto, mas eu sou a voz daquele que clama no deserto. Nós precisamos saber a nossa identidade, porque nela não há falta. A nossa identidade não é escassa, tudo que o Senhor nos deu está na nossa identidade. E João estava no deserto, então ele sabia quem ele era, ele fazia o que ele foi chamado para fazer, o conhecimento, eu faço o que? Eu proclamo aquilo que o Senhor me chamou para proclamar, a sua volta, a sua chegada na verdade. Faça um caminho reto para o Senhor. João tinha clareza da sua identidade. Por isso nós não podemos nos mover pelo que os nossos olhos veem. Porque talvez eu veja um empresário que deu errado e hoje está precisando de ajuda e julgue e condene. Mas ele não era a empresa, ele não era aquele dinheiro, ele não era aquilo, a identidade dele não é o que ele tem. A nossa identidade não é o que nós temos, por mais que você tenha casa, carro, ou se você não tem, isso não define quem você é. Só que a sociedade, a cultura, tudo que nós vivemos nessa terra nos ensina, nos empurra a vivermos quem nós não somos para termos coisas para mostrar para as outras pessoas. Ei, não se importe em prestar conta para o mundo, se importe em prestar contas para o seu Senhor. E Ele já te deu uma identidade firmada nele para que você caminhe debaixo disso, amém? João era esse homem que tinha uma clareza da sua identidade. Então, a partir disso, você vai ter que tomar uma decisão. E um dilema que a vida financeira te dá. Sobre qual perspectiva você vai viver? Sobre qual perspectiva você vai viver? Qual delas você decide acreditar? Nas suas próprias experiências, nas circunstâncias, no seu passado? Por qual dessas você move a sua vida financeira hoje? Quando você coloca uma limitação que Deus não colocou sobre aquilo que Ele te chamou para fazer, qual dessas decisões está te movendo? Eu não posso porque meu pai não conseguiu, minha família não conseguiu, eu não vou porque até me ensinaram só a ir até aqui, mas foi Deus que falou? Foi Deus que falou? Quem está colocando a limitação? Por qual perspectiva nós queremos viver? Sobre as experiências, sobre as circunstâncias difíceis que nós iremos passar? Ou sobre o nosso passado? Ou sobre a última, que é na palavra de Deus? Entende? A sua vida financeira flui a partir de qual perspectiva? As suas experiências, o seu passado, ou as próprias experiências, circunstâncias, ou o seu passado? Então assim, como filhos de Deus, na área financeira, em todas as áreas, profetize sobre a sua vida. Eu queria que vocês falassem com força e com vontade a frase que vai aparecer, amém? Pode ficar em pé? Profetizando sobre a sua própria vida. Com ousadia, para que as suas experiências, o seu passado e as suas crenças parem de dar voz àquilo que passou e comece a dar voz àquilo que o Senhor te chamou. Quando eu contar 3, eu vou apertar, vocês declarem a frase que vai aparecer, amém? 1, 2, 3. Mais uma vez, eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Aleluias. Isso é muito além da sua experiência. Talvez o que a Bíblia fala que você pode, você fala, cara, mas isso foi para alguns escolhidos. Se Deus não te falou isso, desculpa, você está interpretando assim para colocar a sua situação, se encaixar a sua situação em alguma parte da Bíblia. Mas se a Bíblia diz que você é, você é. Se a Bíblia diz que você pode, você pode. Se a Bíblia diz que você vai, você vai. Que você tem, você tem. Amém? Pode se assentar. Então aqui nós trabalhamos natureza. A primeira perspectiva para nós avançarmos financeiramente é a natureza. Quem você é, o que você faz a partir de quem você é, e o que você vai merecer a partir daquilo que você faz na sua identidade. Destino. Quanto é muito dinheiro para você?
Quanto é muito dinheiro para você? Valor. Valor é manter a minha vida estabilizada. Dinheiro? Ah, bilhões. Isso é muito dinheiro. Quanto é muito dinheiro para você? 1 milhão. Muitos dólares. Muitos. Quantos são muitos 100 mil dólares. 100 mil dólares é muito dinheiro para você. 1 milhão. 1 milhão. Para você. Milhões. Milhões. Quantos milhões? Sei lá, 100 milhões. 100 milhões. E se eu perguntar para cada um aqui, cada um vai ter uma relação do que é muito dinheiro para si. Entende? Então, o que é muito dinheiro para você? Porque eu sei de uma história e eu quero compartilhar com vocês do que é muito dinheiro para Deus. Ou que não é muito dinheiro para Deus. 2 milhões. É muito dinheiro para você? Sim ou não? 2 milhões. Eu sei que tem dólares aqui, tem euros, libras, vai começar a surgir uns negócios sobrenaturais aqui. Mas vamos lá, todo mundo concorda que 2 milhões é muito dinheiro? E aí eu te pergunto, para quê? Para quê? Pastor, você que trabalha com obra, 2 milhões para construir um hospital, é muito ou pouco dinheiro? Muito pouco. 50 milhões para construir uma escola, muito ou pouco? Para construir uma igreja, pouco. Para comprar um carro de luxo nos Estados Unidos. Entende? A relação dinheiro e quantidade é referente à pergunta que eu te faço. Para que esse dinheiro? Tem uma menina na comunidade, na zona norte de São Paulo, que nasceu com uma doença chamada AME. Fala. Artrose. AME. É uma doença que a criança precisa tomar uma vacina até os 2 anos de idade, senão ela sofre de esclerose, seu corpo se atrofia inteiro e ela morre. Ela não consegue sobreviver se ela não tomar essa vacina. Quanto custa essa vacina? 2 milhões de reais. Para salvar a vida de uma menina, é pouco ou é muito dinheiro? Se fosse a sua filha, é pouco ou muito dinheiro? E aí essa mulher entrou em batalha de oração. Deus, eu preciso desse recurso, a minha filha. Atrofia espinhal muscular. Muscular espinhal, é isso aí. E aí essa mulher entrou em oração, uma mulher da comunidade. 2 milhões para ela era um infinito de dinheiro que ela ia ter que trabalhar e juntar a família inteira, não ia dar 2 milhões. Trabalhando do 0 aos 100 anos de idade. Ela era de comunidade, simples, mas a filha tinha AME. Mas ela tinha um Deus que para 2 milhões para Deus é quanto? Quanto é 2 milhões para Deus? Nada. E aí essa mulher entra em oração, chama o pastor, e o pastor fala assim, ele me falou, Vinícius, eu orava pela fé dela, porque eu não acreditava que ia sair 2 milhões. Como uma mulher da comunidade, esquecida pelo mundo, por todos, vai receber 2 milhões de reais do governo? Cara, ela pode ser conhecida aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, essa mulher tem uma identidade. E ela entrou em oração, ela pediu ao Senhor, e ela orou, e ela ligou para o pastor, pastor, tem uma resposta positiva aqui. Ele, vamos continuar orando? E o pastor novamente, mulher, vou na sua fé. E orava. Mas eu não acreditava. Aí entrou a menina com 1 ano e 6 meses, tinha que tomar antes dos 2. Aí ela foi, pastor, liberou no banco, agora tem que liberar no banco para cair na prefeitura, para cair a vacina. Irmã, vamos continuar orando. Caiu. Antes dos 2 anos, a menina tomou a vacina e hoje ela tem mais de 9 anos de idade. Quanto é muito dinheiro para Deus? Quanto é muito dinheiro por uma vida? Mas o Senhor te pergunta essa manhã, para que você quer o dinheiro? Qual é o destino desse dinheiro? Qual é o objetivo desse dinheiro? Porque se eu te der e você gastar só com as suas próprias futilidades, teve a utilidade do reino? Eu fui conhecido, meu nome foi falado, esse testemunho rodou, igual está rodando hoje aqui o testemunho dessa menina, porque ela foi curada lá na favela, esquecida por todo mundo. Mas o nome de Jesus está sendo glorificado, porque 2 milhões para o propósito de Deus é nada. Então, um homem e uma mulher com o propósito do reino, dos céus, Deus não tem problema em liberar as janelas do céu sobre a sua vida.
Deus não tem crise com dinheiro. Nós temos crise com dinheiro. E quando nós resolvermos as nossas crises com dinheiro, o Senhor abrirá as janelas dos céus para que o seu nome seja conhecido na terra. Quem está disposto a ser esse canal? A ser aquele que o Senhor vai olhar e falar assim, ó, esse vaso de barro eu posso colocar porque o dinheiro não vai se apegar, ele vai manifestar o meu reino. Quem está disposto, levanta a mão. O Senhor pode confiar em você. E aí entra a nossa capacidade de administração. Rapidamente, depois você faça uma análise sobre essa história. Em Lucas nós temos a história de um homem que fala, eu fiz uma grande plantação, e agora eu vou aumentar os meus celeiros, vou guardar as minhas propriedades e vou desfrutar, vou comer, beber e me alegrar. E aí o Senhor vem e fala, louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Então esse homem estava focado no seu próprio interesse, em crescer, multiplicar e avançar para que ele apenas tivesse uma vida boa, tranquila e confortável. Mas qual a diferença desse homem para o homem lá da época do Egito, quando Deus chama e fala, ei, cresce, multiplica, armazena e guarda comida? Por que para um Deus que fala que vai guardar e se alimentar, Deus condena como avarento, e para outro Deus fala, eu estou contigo? Porque essa história mostra a história de dois homens, um com o coração voltado a seus próprios interesses, e um voltado a salvar uma nação que padeceria de fome se ele não fizesse o que o Senhor chamou. Quantas pessoas estão dependendo da sua ativação, do seu propósito, da sua dependência de Deus? Quantas pessoas podem morrer porque você não se posiciona financeiramente com o que o Senhor tem te dado? Porque José se posiciona, dá estratégia, dá sabedoria, mostra o caminho, e o faraó fala assim, ei, não há homem mais sábio e inteligente do que você vai passar por isso, você vai governar. E ele passa por essa situação, então ele cresce, ele aumenta a colheita, ele armazena, ele faz tudo que teoricamente o outro também tinha boa intenção em fazer. Mas qual a boa intenção do seu coração? Ter recurso para manifestar o reino, ou ter recurso para conquistar aquilo que você nunca teve? Apenas. A Bíblia mostra essas duas realidades. E ela não condena o que tem muito porque ele tem muito, mas é porque o seu coração está pervertido. Imagina aquele jovem rico falando, Senhor, eu quero te servir, então vai, para você largar tudo que tem. Mas quantos homens ricos e mulheres viúvas ricas financiaram o ministério de Jesus? Eles tinham posse, recurso. Deus não tem crise com... Você pode repetir comigo? Deus não tem crise com dinheiro. Então assim, o dinheiro só faz sentido se eles tiverem um destino. E através da sua vida refletir a glória de Deus. Então se você caminha debaixo de uma visão do Senhor, não se preocupe com o recurso, porque a provisão te alcançará. Mas você tem um destino? Você tem uma visão do Senhor? Ou esse recurso é só para o seu prazer? Então aqui 4 pilares de uma boa mordomia. Então, José, ele multiplicou a sua riqueza. Então, quando a gente fala de riqueza aqui, multiplicação, se você tem uma fonte de renda financeiramente, falando de forma em educação financeira, cara, trabalhe mais de uma fonte de renda. Como você pode expandir as suas fontes de renda? Como você pode ter mais de uma fonte de renda para que você não seja um dependente financeiro e emocional da sua fonte de renda? Ah, se essa torneirinha secar, acabou minha vida, não vou conseguir pagar as contas do próximo mês. Como você consegue diversificar suas fontes de renda? José fez isso no momento da abundância. O que acontece? Nós queremos fazer as coisas certas no momento errado. Depois que eu fui mandado embora, eu quero fazer renda extra, quero uma nova função, quero fazer reserva, quero gastar bem o meu dinheiro, mas depois que eu fui mandado embora. José nos ensina que no tempo da abundância é o tempo perfeito e ideal para você aumentar seus celeiros, multiplicar as riquezas, aumentar seus investimentos, ser generoso. É nesse momento. Então assim, princípio financeiro, 4 pilares. Primeiro, aprenda que você tem uma fonte de renda. Se você tem uma, trabalhe para que vocês tenham mais de uma fonte de renda. Comece a multiplicar o talento que o Senhor te deu para fazer mais fontes de renda para a sua casa. Segundo princípio, expressão de generosidade. Cara, generosidade é a linguagem dos céus. Generosidade. José, de verdade. Não, pastor, posso falar? Posso falar mesmo? Posso? Você me autoriza? Se você estivesse no lugar de José,
na frente dos seus irmãos, entre perdoar ou fazer eles pagarem o que eles fizeram com você, o que você faria? O que você faria se você tivesse entre mandar todos para a prisão, porque agora você pode, e Deus te colocou no lugar, ou perdoar, abraçar, amar e sustentar essa família? Eu sou ou eu posso? Quem Deus tem te tornado nessa caminhada? Entende? Porque ele tinha um recurso suficiente para devastar os irmãos que fizeram com que ele caísse na cova. Mas ele ressignificou e falou: Deus me mandou à frente para cuidar de vocês. Cara, a expressão dos céus, a linguagem dos céus é generosidade. Mas se você não for tratado e cuidado disso, você vai usar o dinheiro para devolver o que fizeram com você, ou para dar às pessoas o que elas nunca te deram, ou para se vangloriar do que você chegou e elas nunca chegariam, de que você fez a faculdade e ninguém fez, de que você é melhor do que o outro. Onde está o seu coração? José mostra, e eu queria ser desses textos que eu estou ali, só o de Coríntios. Cara, guarda isso, você nunca vai ganhar de Deus na generosidade. Você nunca vai ganhar, você pode se esforçar. Você fala assim: Deus, quer saber, eu não vou fazer igual aos fariseus, só 10%. Nossa, isso é forte, pastor. Um dia a gente pode vir falar só sobre disso. Porque se vocês fazem como os fariseus estão se vangloriando, pobres homens, de fazerem só 10%. Isso tem que ser muito mais elevado. E aí a linguagem dos céus é a generosidade. Olha lá o que diz em 2 Coríntios 9, 10 e 11. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser generosos. E quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Você entende que a linguagem de Deus é generosidade? Quando você faz e alguém agradece, o Senhor fala: ei, essa gratidão é pelo meu filho que foi generoso. Eu estou com esse filho. Este é o meu filho. Entende? Ele me representa. Ele é a expressão do meu caráter. Ele é a expressão da minha bondade. Ele é a expressão do meu amor. Ele é continuidade de quem eu sou na terra. Mas Ele dá semente ao que semeia. Se você pega a sua semente e come, você não semeia. Se você não semeia, Ele não multiplica. Então a falta do dinheiro não é porque Deus te dá pouco, é porque você não semeia. Se você começar a semear na medida transbordante do Senhor, acredite, você não vai vencer Deus na generosidade. O chão é de ouro. Ele é dono do ouro e da prata. Você vai pisar em ruas de ouro. Quem vai estar lá? Aleluia! Não fica na dúvida agora não. Quem vai estar lá? Amém? Deus é a expressão de generosidade. A sua vida, o ar que você respira, o seu levantar é a expressão da bondade, misericórdia e generosidade de Deus na sua vida. Então, 2 princípios: multiplicação dos talentos, como você pode fazer mais com aquilo que o Senhor já te deu. Multiplicação de riqueza. Segundo princípio, generosidade. Não se canse de ser generoso, de se importar com o que o Senhor se importa, órfãos e viúvas, se preocupar com pessoas. Não feche a sua vida nos seus próprios interesses, não se isole. Busque a vontade do Senhor. E aqui é a regra de investimento, a regra 18, 12, 80. O que é essa regra? José viveu 18 anos, teve um sonho, ficou muito louco, falou: agora eu vou dominar tudo. Os irmãos falaram: menino, você não sabe de nada. Jogou na cova, saiu da cova, foi para o palácio, do palácio, caiu na prisão. Ei, só uma dúvida, ele deixou de ser quem ele era porque estava na prisão? Ele deixou de ser quem ele era porque ele estava no poço? Entende a importância da identidade? Porque você pode estar bem financeiramente, de repente vem uma crise, aí você fala: ai, Deus me esqueceu, mas José foi para a prisão, e ele continuava sendo aquele menino do sonho. As circunstâncias não definem a sua identidade.
Eis a importância de estarmos sempre firmando a nossa caráter, a nossa identidade na identidade de Cristo. Ele estava na cadeia e continuava sendo governador, tanto é que ele exerceu a função de governo na cadeia. O cara falou, isso é bom demais, você nem está fazendo aqui, mas toma essa chave, governa aqui a cadeia por mim, você é melhor do que ele. Reconhecia a autoridade que José carregava na cadeia ou no palácio. Mas quando ele foi colocado no palácio, ele foi colocado como rei novamente. E aí dos 30 anos de idade aos 110 anos, ele governou. Então, qual é a matemática 18, 12 e 30? Ele passou 18 anos sonhando, amadurecendo, 18, 12, 80. 18 anos amadurecendo, 12 anos passando por algumas lutas e 80 anos governando. Vale a pena essa conta ou não vale? O que isso tem a ver com investimento? Cara, talvez você tenha que sacrificar um conforto mínimo ou proporcional ao que você deseja viver, para que você invista todos os meses de forma constante. No começo parece sacrifício, mas quando chegar o tempo oportuno, é só desfrute, porque esse dinheiro vai retornar multiplicando para você. Então aprenda a desenvolver a cultura da multiplicação do seu recurso através de investimentos. José passou 12 anos, e aqui não é 12 anos, falar, agora eu vou parar todos os meus lazeres e vou parar tudo só para investir. Não, encontre o equilíbrio de viver no presente, com um estilo de vida mais simples, para que você tenha recurso para investir para o futuro, aproveitando sim o seu presente. Mas quando você investe para o futuro, isso mostra que José investiu 12 anos. Imagina que ele passou 12 anos, e você está aqui, 12 anos investindo. Quando você tiver 100, 200, 300, 1 milhão de reais investido, imagina 1 milhão a 1%, 10 mil reais caindo na sua conta pelo seu dinheiro retornando para você. Isso é investimento. Criem uma cultura de multiplicação desse dinheiro. Então, o primeiro pilar, falem comigo, por favor. Multiplicação do dinheiro. Segundo, expressão de generosidade. E o terceiro, a regra 18, 12, 80. Quando vocês viverem esse princípio de investir constantemente, o dinheiro vai começar a multiplicar. E aí quando o Senhor voltar, assim como o Senhor dos talentos, ele fala assim, Senhor, você me entregou 5, mas eu estou te devolvendo 10. Você me entregou 3, eu estou te devolvendo 6. De verdade, se o Senhor, eu pesquisei na internet um estudo que falava que a equivalência dos 5 talentos eram 3 milhões e alguma coisa, equivalente ao valor de hoje. O que você faria com 3 milhões? Você conseguiria multiplicar esses 3 milhões? Ou você seria o devorador dos 3 milhões? Entende? Porque o Senhor volta, e aí quando Ele volta, Ele fala assim, eu tinha 5, você me deu 5, eu te devolvo 10. O investimento é essa ferramenta de multiplicação e potencialização do recurso que o Senhor está te confiando. Último princípio. Nós somos moldados a uma cultura, quem já ouviu isso aqui, Levanta a mão, por favor, quem já ouviu isso aqui, Você precisa gastar menos do que você ganha. Cara, isso deixa de ser uma verdade? Não. Mas te deixa limitado, porque você fala, mas vou ter que cortar isso, cortar aquilo. Então, cara, vamos abandonar essa mentalidade. E vamos pensar o seguinte, ao invés de gastar menos do que eu ganho, eu vou começar a ganhar mais do que eu gasto. É isso. Mas gastar sem sacrificar, porque é prazeroso o gasto, porque é ruim quando o casal vai lá, a mulher gasta, chega em casa, tem quebra-pau com o marido. Mas se ela ganha o suficiente para voltar em casa e falar, gastei, mas não interferiu na nossa saúde financeira, foi um extra que eu fiz, gaste com alegria, é bom demais gastar. Mas novamente, eu mereço, no tempo certo, gastar o que eu tenho, ou eu estou gastando o que eu não mereço para correr atrás desse dinheiro e arrumar uma confusão generalizada em casa? Então, assim, tenham esse mindset, que não é ensinado, não é aprendido, assim, aprendam a ganhar mais do que se ganha. Eu falei de manhã que nós temos que ter um gasto fixo de 60%. O ideal, 50%, 60% de gastos fixos. Vinícius, hoje o meu gasto é 100% do que eu ganho. Ok, quanto você tem que aumentar proporcionalmente os seus ganhos para que vire 60% que você ganha? Se você não consegue reduzir o seu estilo de vida ou otimizar nada, como que você consegue aumentar ganho para diminuir gasto? Então muda a chave do, cara, como eu posso ganhar mais, multiplicar e ganhar 3 vezes o que eu ganho hoje para que o que eu gasto não seja nenhum problema? É um mindset diferente. E por último, em relação a gastar com sabedoria, José e Jesus não desperdiçaram nada.
Multiplica pão e peixe, sobrou, coloca nos cestos e vamos levar. Não existe desperdício. Todo o recurso que o Senhor deu, Ele nos confia que iremos administrar do começo ao fim. Zero desperdício. Ensine os seus filhos a ter zero desperdício, a administrarem, a zelarem, a cuidarem das coisas que o Senhor tem confiado. Otimização. Aprendam a fazer boas compras. Não compra no impulso. Na hora que for fazer uma compra, espera 24 horas. Vê se a sua emoção não está comprando, que você está se dando por merecer antes de poder. Espera 24 horas. Pergunta, eu preciso, eu posso comprar? Faça uma reflexão, compartilhe essa ideia com outra pessoa, para que a pessoa fale, ei, você vai fazer loucura. Ei, seu marido descobrir vai dar problema. Aí você vai tomar uma decisão consciente e não emocional. Você vai decidir comprar uma briga ou fazer pela emoção, mas geralmente a compra é pelo impulso, pela emoção, pelo chamativo da hora. Então nós precisamos fazer isso. Então, otimizem as suas compras. E o último, ganha-ganha. Quem tem cartão de crédito, cara, pesquise sobre benefícios do cartão de crédito, para que vocês consigam comprar com desconto, ganhar viagem, ganhar pontuação, ganhar milhas, fazer dinheiro com o que vocês já gastam. Otimize e gaste o recurso com sabedoria. Mas quando você for gastar, separei R$500 para gastar com lazer. Vai e gasta sem peso na consciência, paga a conta com um sorriso no rosto, porque você se preparou para merecer esse momento. Então, desfrute do momento. Que seja uma bênção no momento certo. E esse daqui, para nós encerrarmos. O Senhor está à procura de filhos que amam mais a sua presença do que a sua provisão. Que isso esteja no coração de vocês. Amem conhecer a Deus, o seu propósito. Amem conhecer a sua vocação, a sua identidade. E todo recurso necessário o Senhor já proveu. Toda sorte de bênçãos já foi derramada sobre você. Nas regiões celestiais você já foi abençoado. Você é co-herdeiro com Cristo. Você é amado de Jesus. Acesse esse lugar. E ame mais ao Senhor do que o dinheiro. Ame mais o Senhor do que a provisão. Ame o Deus da provisão, mas não a provisão do Deus que te dá. Não ame o maná, ame o Senhor que ouviu a sua oração e te deu o maná. E se Ele parar com o maná, Ele vai prover outra coisa. Mas Ele continuará sendo seu Deus. Amém? É isso, pastor. Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus passou rapidinho a hora. Parabéns, Vini. Você é pastor.